Olá, sou o pastor Leandro Daniel Ristoff, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Maravilha, Santa Catarina, Brasil. Quero em primeiro lugar agradecer a resposta de várias crianças que pintaram arco-íris e realizaram esse bonito trabalho de testemunho, de fé e de confiança em Deus, declarando também através das suas obras de arte que tudo vai ficar bem, porque Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Muito obrigado aos papais e mamães que colaboraram e que entregaram, divulgaram, distribuíram esses cartazes para as crianças colorirem. Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, este produz fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Há uma torre na cidade de Pisa, na Itália, que ficou mundialmente conhecida por um detalhe um tanto quanto estranho e dramático. A famosa torre foi construída com mármore branco para ser o campanário da Catedral de Pisa. No topo da torre há hoje 7 sinos, cada um corresponde a uma das notas musicais. A construção da torre iniciou no ano de 1173 e foi concluída somente no ano de 1350, ou seja, 177 anos depois. Ela possui 56 metros de altura, o equivalente a um prédio de 8 andares. Em 1987, o monumento medieval foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Já no início da construção, pelo 3º andar, percebeu-se que a torre estava se inclinando para um dos lados. Após um longo período de paralisação devido a guerras, a construção foi reiniciada. A fim de corrigir a inclinação, os engenheiros resolveram construir os andares com um lado mais alto do que o outro. Mas isso fez com que a torre se inclinasse para o outro lado. Atualmente a torre representa 4 graus de inclinação. Isso significa uma diferença de aproximadamente 4 metros da sua base na vertical até o topo. A razão para a inclinação está no subsolo, que é arenoso, somado a uma fundação inadequada para toda aquela estrutura. A história da Torre de Pisa tem uma ligação com uma história que Jesus Cristo contou. Essa história está no final do Sermão do Monte, capítulos 5 até capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Está ali o Sermão do Monte, vários ensinamentos, várias histórias, várias aplicações, várias exortações. E no final desse sermão, Jesus diz o seguinte para os seus discípulos. Mateus capítulo 7, versículos 24 até 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É muito significativo que Jesus Cristo tenha encerrado o Sermão do Monte com esta história, com uma ilustração entre 2 construtores: o tolo, insensato, o sábio e prudente. Durante todo o Sermão do Monte, as pessoas escutavam Jesus, estavam ávidas e sedentas
por aquilo que Jesus ensinava, como que se deliciando de um saboroso banquete, ouviam com atenção e até com devoção aquilo que Jesus Cristo ensinava. Mas Jesus Cristo sabe e reconhece que ouvir não é o bastante, por isso ele conta essa história. Ele quer uma resposta. Aquilo que nós ouvimos de Jesus exige uma resposta de fé, uma resposta prática, uma resposta de atitudes, uma resposta de confiança. Esta história representa dois construtores que resolveram construir as suas casas. Os mesmos projetos, os mesmos materiais, os mesmos recursos, contudo, cada um deles resolveu construir a sua casa em terrenos diferentes. Escolheram lugares diferentes para construir as suas casas. Um resolveu construir em cima de uma pedra, da rocha, e o outro resolveu construir na areia. Mas esse detalhe ele não foi determinante e nem importante no processo de construção. Ele nem se notou, afinal de contas as casas foram concluídas. Seus respectivos proprietários foram morar dentro delas. E a vida seguia de maneira normal, rotineira. A vida seguia na sua ordinariedade. De maneira ordinária, a vida seguia o seu dia a dia. Até que acontece o extraordinário. Até que acontece algo que sai fora da rotina. Até que algo acontece que mexe com os nossos alicerces. O diagnóstico de um exame médico dizendo que nós estamos com uma doença grave, uma falência financeira, um acidente, uma morte inesperada e trágica de um ente querido, uma epidemia. Estes são momentos, querido irmão, querida irmã, nos quais a nossa fé é colocada à prova de uma maneira extrema. Somos testados na nossa fé e por isso é importante que antes disso tenhamos escolhido, tenhamos decidido sobre qual fundamento construímos a nossa vida, para que quando estes momentos vierem, a gente possa permanecer firme. Perceba que na história que Jesus Cristo contou, ambas as casas, ambos os construtores, ambos os episódios sofreram as mesmas consequências, sofreram as mesmas intempéries. Caiu a chuva, transbordaram os rios, o vento soprou com força, uma casa ficou de pé e a outra caiu. Onde estava a diferença? A diferença estava naquilo que a gente não vê, no alicerce. E se a gente não tem, não possui, não escolheu ter um alicerce firme na nossa vida espiritual, na nossa vida de fé, a gente sucumbe, a gente cai, a gente entrega os pontos, a gente desiste. A gente perde o chão, literalmente. Contudo, se na nossa vida espiritual a gente decidiu, escolheu construir a nossa vida sobre um alicerce firme, a gente pode passar por estas situações difíceis e, apesar delas, continuar de pé. Não porque somos bons, não porque somos melhores do que os outros, não porque a gente fez coisas boas para os outros, ou até porque a gente se ache mais espiritual do que os outros, não. Esta diferença ela não está em nós mesmos, mas está em Jesus. A Bíblia diz que Jesus é este alicerce sobre o qual nós devemos construir a nossa vida espiritual, sobre o qual nós devemos edificar, colocar a nossa vida sobre, para que quando vierem as dificuldades, e apesar delas, a gente permaneça em pé. Edificar a vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios de Deus, começa com uma decisão. Eu quero, eu preciso disso, eu necessito disso para a minha vida. E continua com uma decisão de diariamente continuar vivendo de acordo com os princípios e propósitos da Palavra de Deus para as nossas vidas. Isso funciona de modo similar a uma conta de poupança bancária. Nós iniciamos uma conta, uma poupança no banco, na agência bancária, com vistas a um projeto futuro ou para uma necessidade.
Vamos fazendo depósitos regulares para que essa conta aumente e seja abastecida. Contudo, se a gente inicia um processo de retirar mais do que depositar, vai chegar um momento em que a gente não vai ter mais de onde tirar. Na nossa vida funciona de forma semelhante. A gente precisa abastecer a nossa vida espiritual, construindo ela sobre a rocha que é Jesus, mas a gente precisa continuar abastecendo a nossa vida espiritual diária e constantemente. É isto que Jesus Cristo diz, não adianta só ouvir, a gente precisa praticar. E isso tem a ver com ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia, orar, meditar, participar dos cultos e atividades da comunidade. Eu sei, agora estamos em período de reclusão e não nos é permitido reuniões presenciais. Pois é justamente nesse momento agora em que a nossa fé e aquilo que nos alimentamos antes vai fazer diferença agora. Aquilo do qual nós nos abastecemos na nossa vida anteriormente, agora vai fazer diferença, para que a gente consiga permanecer em pé, para que a gente continue sobre esse alicerce firme que é Jesus Cristo. Desta forma, e somente desta forma, a gente pode permanecer em pé. Mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio à doença, mesmo em meio à morte, mesmo no meio de uma tragédia, a gente pode permanecer em pé. E quando as tempestades vierem, e elas virão, a gente pode continuar permanecendo em pé. Mesmo que dói, mesmo que a gente sofra muito, a gente pode continuar em pé, porque sem Jesus Cristo, a gente não pode fazer nada. Que o bondoso Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.